Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula do livro Trilhas, módulo 3, capítulo 7, páginas 101 a 103. Eu sou a professora Cláudia Ribeiro, de olho no nosso vídeo. Vamos entrar no assunto aí de comparação de números decimais. Aí ele nos apresenta, duas figuras geométricas. A figura A foi dividida em 10 partes e a figura B foi dividida em 100 partes iguais. E ele quer que você pinte azul a parte que representa o número decimal em cada figura. Na letra A eu tenho 7 décimos, 0,7. Representando em fração decimal eu tenho 7 sobre 100, ou seja, eu tenho 7 partes pintadas de um total do meu inteiro que foi dividido em 10 partes, Aqui na figura B, eu tenho 70 centésimos, ou seja, 0,70, Então, eu tenho aí quanto? 70 centésimos, ou seja, 70 sobre 100 em forma fracionária. Então, eu preciso pintar isso, que é o meu numerador, 70 partes de um total do inteiro que tinha 100, Só que percebam que há um número divisível, eu posso simplificar a minha fração. Eu tenho um número divisível por 70 e 100 em comum, é o 10. 70 dividido por 10 eu tenho 7 e 100 dividido por 10 eu tenho 10. Então, eu tenho aqui uma fração 7 décimos. Olha aí a minha fração 7 décimos igual na letra A. Ou seja, 70 centésimos é equivalente a 7 décimos. O que podemos notar ao observar as partes que você coloriu de azul em cada figura? Nós podemos observar aí que são partes iguais, As duas figuras representam a mesma quantidade, Então, quando você olha assim, é a mesma quantidade. Por quê? Porque aqui foi dividida em pedaços menores e aqui está em pedaços maiores, mas é a mesma quantidade. Vamos lá para a próxima. Aqui eu trouxe um exemplo para exemplificar melhor para vocês. Eu tenho novamente aqui uma figura geométrica dividida em 100 partes do mesmo tamanho dessa, só que essa aqui foi dividida em 10 partes. Ou seja, eu tenho aqui 10 centésimos, 10 centésimos, 10 sobre 100. E isso que me indica que eu tenho 0,10, ou seja, 10 centésimos, ou duas casas decimais aqui do lado direito da minha vírgula. E aqui nessa figura eu tenho 1/10, ou seja, uma parte pintada de um total de 10, ou seja, eu tenho 0,1. Quando eu simplifico esse 10 centésimos, eu posso simplificar por 10, olha, o número divisível em comum entre 10 e 100 é o 10. Eu vou ter 1/10. Olha aqui de novo a minha fração equivalente, Essa fração aqui igual a essa, 1/10 e 1/10. Só que aqui a minha barra está dividida em 10 pedacinhos menores. Mas aqui ela não está, dividida, Mas é o mesmo tamanho. Muito bem. Vamos lá. Como as partes coloridas de azul, lá na primeira imagem, na figura, nas figuras anteriores representam a mesma parte do todo. Dizemos que os números decimais 0,7, 7 décimos e 70 centésimos são equivalentes. Olha aí, 0,7 ou 7 décimos é igual a 70 centésimos. Em um número decimal, quando acrescentamos ou retiramos 0 à sua direita, no caso aqui, o 70, Aqui, no 7 não tem o 0, Mas eu acrescentei aqui esse 0, o número se mantém. Digamos que se eu acrescentasse mais um 0, ficaria 700 milésimos, seria também igual. Ele está me dizendo aqui que por mais que eu acrescente zeros aqui, à minha direita, o número vai ser a mesma quantidade, o número se mantém. Aí aqui ele dá dois exemplos, 3 inteiros e 4 centésimos é igual a 3 inteiros e 40 milésimos. Ok, só fez acrescentar um zero aqui, que é igual, ele acrescentou outro zero, que é igual a 3 inteiros e 4, novamente aqui, eu tenho 400 centésimos de milésimos, Então, vamos lá. Eu tenho aqui 21 inteiros e 88 centésimos. Aqui ele acrescentou um zero, é a mesma quantidade, igual. Aqui ele acrescentou mais dois zeros e ele quer me dizer aqui que há uma igualdade, ou seja, se eu acrescentar zero à direita do número, quanto zero for, o número se mantém, a mesma quantidade dos demais. Bem,
Agora vamos aqui. Ao comparar dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. Inicialmente eu comparo a parte inteira, ó, eu vejo aqui do lado esquerdo da minha vírgula, 4 é menor que 9, então 4,5 é menor que 9,3, ou seja, 4 inteiros e 5 décimos é menor que 9 inteiros e 3 décimos. Se a parte inteira for igual, aqui ó, o 12, eu vou para a parte decimal, aqui na minha parte decimal. No meus décimos, os 5 décimos é maior que 3, então 12,55 centésimos é maior que 12,35 centésimos. Se a parte inteira for igual, a dos décimos for igual, né? Nós vamos comparar os centésimos. Olha aqui, ó, o 2 é menor que 8, né? Então, 3 inteiros e 125 milésimos é menor que 3 inteiros e 188 milésimos. Se a parte inteira for igual, os décimos forem igual, olha aqui, ó, 0 décimos, 4 centésimos, aqui também está 4 centésimos, e aqui está 9 milésimos e aqui 4 milésimos. Aqui é diferente, ó, 9 milésimos e 4 milésimos. Então, eu vou comparar aí a parte que está diferente, que são os milésimos. 9 é maior que 4, então 7 inteiros e 49 milésimos é maior que 7 inteiros e 44 milésimos. E assim por diante. Quando vem aí os décimos de milésimo, centésimos de milésimo, né? Vamos lá. Vamos para a atividade. Primeiro, compare os números em cada item escrevendo o símbolo maior, menor ou igual entre eles. Aqui na letra A, eu vou comparar logo a minha parte inteira. 9 é menor que 12, então 9 inteiros e 8 centésimos é menor que 12 inteiros e 8 centésimos. 54 é minha parte inteira, está igual, então eu vou para a parte decimal. 1 é menor que 4, então 54 inteiros e 13 centésimos é menor que 54 inteiros e 40 centésimos. Aqui a minha parte inteira já está diferente, ó. Aqui é 186 e aqui é 168. Então, já posso comparar aí que 186 inteiros é maior que 188 inteiros. Então, já faço sinal de maior. Letra D. A minha parte inteira está igual, 27. Vou para a parte decimal, 3 está igual. O 4 também está igual, só que aqui foi acrescentado um zero à direita. Então, se eu acrescentar um zero à direita aqui também, não vai alterar o meu valor. Então, aí eu tenho uma igualdade. Na letra E, eu tenho 471 inteiros, igual aqui, ó, 471 inteiros, então, é igual, né? Então, vou para a parte decimal. O 2 está igual, parte decimal. O 9, que é o centésimo, também está igual, então, vou para o milésimo. 8 milésimos, e aqui são 3, então, 8 é maior que 3, então, esse número aqui é maior. Na letra F, eu também, minha parte inteira está igual, 662, aqui 662. Vamos para a parte decimal. Para a parte do décimo, 0 décimos, e aqui são 2 décimos. 2 é maior que 0, então, esse número aqui é menor, 662 inteiros e 23 milésimos é menor do que 662 inteiros e 23 centésimos. Número 2. O número decimal 6,4, 6 inteiros e 4 décimos, tem o 6 e o 7 como unidades inteiras mais próximas. Observe. 6 é menor que 6 inteiros e 4 décimos, que é menor do que 7. Então, 6 inteiros e 4 décimos está entre 6 e o 7. De maneira semelhante, escreva o número decimal entre as unidades inteiras de cada item. Aqui você tem várias alternativas. Já na letra A, eu coloquei 1 inteiro e 4 décimos, está entre 1 e 2, mas você poderia também colocar 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 6 décimos, porque eles estariam aí entre 1 e 2. Entre 230 e 231, eu posso ter 230 inteiros e 2 décimos, né? Que está entre aí. Você pode também ter colocado aqui no lugar do 2 décimos, poderia ser 3, 4, 5, né? 10, eu tenho 10 aqui inteiros e 11 inteiros. Então, que número está aí entre 10 e 11? Eu coloquei 10 inteiros e 7 décimos. Mas você poderia ter colocado aqui no lugar do 7, 8 décimos, 4 décimos, 5 décimos também. Na letra D, o número entre 79 e 80, eu tenho aí os 79 inteiros e 2 décimos. Também aqui no lugar do décimo, poderia ter colocado outro número decimal, 3, o 4, 5, né? Letra E, 1012, um número aí entre 1012 e 1013. 1012 inteiros e 2 décimos. Poderia ser aqui no lugar do 2 também o 4, 5, né?
150 e 151, 150 inteiros e 6 décimos. Poderia ser o 8 aqui também no lugar do 6, o 9, o 5, o 4, né? Poderia também ter essa alternativa. Questão 3. Em uma reta numérica, quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Ou seja, quando ele for crescendo aqui, ó, na minha reta numérica, ele é maior. Então, 4 inteiros e 23 centésimos, tá bem aqui ele, ó, é maior do que 4 inteiros e 17 centésimos, porque ele está aqui à esquerda do número, e o 4 inteiros e 23 centésimos está à direita, então ele é maior. E o 2 inteiros e 1 décimo, que está bem aqui, ó, é maior do que 2 inteiros, né, porque o 2 inteiros está à esquerda dele. Agora, compare os números abaixo, utilizando o símbolo maior ou menor entre eles. Letra A. 1 inteiro e 25 centésimos, ele está bem aqui, ó, né? Ele é maior ou menor que 1 inteiro e 7 décimos? Ele é menor, né? Porque ele está à direita aqui e 1,7 está à esquerda. Ou está à direita, né? Desculpa. À direita que ele está crescendo aqui na reta numérica, né? E o 1,25 está à esquerda do número. Letra B. 3 inteiros e 57 centésimos. Onde é que ele está? Ele está entre o 3,5 e o 3,7, né? Ele é maior ou menor? Ele é maior, né? Porque ele está entre o 3,5 e o 3,7 aqui, ó. Tá bom? Letra C. 2 inteiros e 6 décimos, tá bem aqui, ó. E o 5 inteiros e 66 centésimos está para cá, então ele está à direita, então, portanto, os 5 inteiros e 66 centésimos é maior. 4 inteiros e 17 centésimos, está bem aqui, ó. E o 4 está onde? Está à sua esquerda. Então, 4 inteiros e 17 centésimos é maior. Letra E. 3 inteiros está aqui e o 2 inteiros e 6 décimos está à sua esquerda. Então, 3 inteiros é maior. 4 inteiros e 17 centésimos, onde é que está? Bem aqui, ó. E o 3 inteiros e 5 décimos está aqui antes, ó, está à sua esquerda. Então, 4 inteiros é maior que 3 aqui, né, inteiros. Utilize os números das fichas abaixo e complete a reta numérica. Eu olhando aqui os meus números inteiros, é tudo 1, né, ó, são todos número 1, então são todos iguais aqui a parte inteira. Então, eu vou pular para a parte decimal, que eu tenho 6, 9, 2 que tem aqui na parte décimos são 6. E aqui eu tenho 2 que tenho 3 aqui, ó, na parte decimal. Então, eu vou para a parte do centésimo, aqui o 7. Ó. Então, 0 é menor que 7. Então, meu primeiro número aí é 1 inteiro e 30 centésimos. Então, o próximo, né, que eu comparei, tá igual a parte decimal, vou para a parte do centésimo, que é o 7. Então, é 1,37, ou 1 inteiro e 37 centésimos. Depois, ele tem 1,5, então eu vou para o 1,6. Então, eu tenho 2 aqui que tem o 6 na parte decimal, vou para o próximo número, né, para o centésimo. Aqui é o 4 e aqui é o 5. O 4 é menor que 5, então eu tenho primeiro 1 inteiro e 641 milésimos, e depois que eu tenho 1 inteiro e 65 centésimos. Agora eu vou para o próximo número, que é o 8, né, minha parte decimal. Aqui o 8 é menor que 9, a parte dos décimos. Então, eu tenho primeiro 1 inteiro e 872 milésimos. E agora eu tenho o último número, que é 1 inteiro e 98, porque aqui o 9 é o maior, então ele vai ser próximo aí do 2 inteiros. 1 inteiro e 98 centésimos. Muito bem. Quinto, veja como Mariana decompôs o número 15 inteiros, 971 milésimos. Ela primeiro fez a decomposição da parte inteira, ó, do 15, 10 mais 5, e depois ela decompôs a parte decimal. O 9 está ocupando a casa dos décimos, então ela colocou 0,9. O sétimo está na casa do centésimo, 0,07. E os milésimos, o 1 está na casa dos milésimos, então 0,001. Agora vamos decompor aí de maneira parecida com a da Mariana. Vamos decompor os demais números aí. Eu tenho aí, ó, 8 inteiros, então não preciso decompor o 8. Eu faço repetir o 8, 13 é o décimo, 0,3 e o 2 está no centésimo, então 0,02, que são duas casas decimais aí no centésimo. Aqui eu tenho 1 inteiro, 2 décimos, então 0,2,
8 eu tenho centésimo, 0,08, e por último eu tenho 6, que é o milésimo, 0,006. 21 eu posso decompor 20 mais 1, que é a parte da parte inteira, 20 mais 1, e a parte decimal aqui eu tenho 0 décimos e eu tenho 4 centésimos, então 0,04. Na letra D eu tenho 77 inteiros, então eu posso fazer a decomposição 70 mais 7. O 9 é o centésimo, o décimo, né? Então 0,9. Na parte centésima eu tenho 0, então 0,00. Se você não tivesse colocado também, não tinha problema. E o 5 aqui é a minha parte milésima, 0,005. 6. Escreva o número decimal que representa cada decomposição. Agora eu vou somar, né? Então aqui eu tenho 2 inteiros, já faço colocar o 2 inteiros. 8 décimos, aqui eu tenho 3 centésimos e 4 milésimos, só faço colocar aí os números, né? 60 mais 1 é a parte inteira, 61. Eu tenho 0 décimos, 1 centésimos e 1 milésimo. Completei. 500 mais 40 mais 3, eu tenho 543 na minha parte inteira. Tenho 7 décimos, coloquei aqui, ó, 6 centésimos na parte centésima e 5 milésimos, coloquei na última casa decimal. Muito bem, a aula foi essa, espero ter ajudado vocês. Nós vamos continuar essa atividade no outro vídeo. E até a próxima e um forte abraço.